títulos bancários. A parte da renda fixa, que você empresta um pouco do seu dinheiro para o banco e recebe por isso. Fala, gente, como é que vocês estão? Eu me chamo Anderson, sou o criador do canal e esse canal aqui tem como princípio passar conhecimento de investimentos para as pessoas de forma gratuita. Então, para que você não perca o nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações e curte esse vídeo para ajudar a gente a espalhar mais conteúdo gratuito para as pessoas. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma playlist de vídeos que eu falo só sobre renda fixa. Tá aqui nos cards para você ver. Mas eu vou tentar dar uma breve resumida do que foi passado até agora para que você entenda o que eu vou passar aqui nesse vídeo. O que caracteriza a renda fixa é que você está emprestando dinheiro para alguém. Mas dentro da renda fixa a gente tem três modalidades de, digamos assim, empréstimos. Uma que eu já falei bastante é o Tesouro Direto, que você empresta o seu dinheiro pro governo e é remunerado por isso, tá nesse vídeo aqui. E outra também bem interessante é quando você empresta seu dinheiro para os bancos, que é do que vai se tratar esse vídeo aqui. E a terceira e última, que será um vídeo mais para o futuro, é quando você empresta seu dinheiro para grandes empresas. Dentro da parte bancária a gente tem um monte de sigla, como tem nas outras partes também. Só que essas siglas vêm para ajudar e não para atrapalhar, que é sempre muito mais fácil falar que eu tenho um CDB que rende 120% do CDI, do que falar que eu tenho certificado de depósito bancário que rende 120% de um certificado de depósito interbancário. Então vamos começar por esse CDI que eu acabei de falar para vocês. Esse certificado de depósito interbancário é o indexador do setor bancário. Então, se você não sabe o que é um indexador, basicamente ele é um índice, é igual o Ibovespa, ou a nossa taxa básica de juros, ou a inflação, por exemplo. E esse CDI, ele é uma taxa que os bancos utilizam para emprestar dinheiro uns aos outros. E por que o banco emprestaria dinheiro para o outro banco? Vamos pensar da seguinte forma. Todos os dias as pessoas tiram e colocam o dinheiro de todos os bancos. Isso faz com que, às vezes, os bancos entrem em desequilíbrio de caixa. Então, ora, o banco terá mais dinheiro em caixa e uma outra hora ele vai ter menos. Para que essas contas fiquem sempre equilibradas e não haja um colapso no sistema financeiro, os bancos emprestam e tomam dinheiro emprestado uns dos outros para que isso sempre entre em um equilíbrio total. E esse empréstimo, tanto feito quanto tomado, é feito a uma taxa de juros. Essa taxa de juros é o CDI. Quando você coloca seu dinheiro em algum lugar que te paga 120% do CDI, basicamente aquele lugar que você está colocando seu dinheiro vai te pagar a taxa do CDI mais 20% dessa taxa. Então digamos que hoje a taxa esteja a 7%. Se você investir em algo que te pague 120% do CDI, você vai receber 8,4% em vez dos 7%. Porque isso é o 7 mais 20% de acréscimo. Então vemos que o CDI não é um investimento, é uma taxa. Então o seu investimento está atrelado ao CDI e não é um CDI. Pode ser, por exemplo, um CDB, que é o que é mais comum. E o CDB, o Certificado de Depósito Bancário, é um título que o banco emite para que você compre-o e seja remunerado por isso. E quando você compra um CDB, o banco que emitiu aquele CDB vai te devolver o dinheiro com juros. E é assim que você ganha dinheiro. E quais são os juros do CDB? E a resposta vai ser sempre depende. Depende de qual CDB você está comprando. Ele pode ser atrelado a uma taxa, por exemplo, o IPCA ou a CDI, que é o mais comum, ou ele pode ser um valor fixo, percentual todo ano. Portanto, qualquer CDB que a sua corretora esteja te oferecendo, ele tem atribuições adversas dos outros. Então você estará sempre investindo em um banco, mas sempre com uma taxa de juros diferente, ou um tempo de resgate diferente, ou qualquer outra coisa que eu vou te mostrar agora. Agora, se sua dúvida é sobre a corretora, qual usar, qual é melhor, qual é pior, eu fiz um vídeo sobre isso. Dá uma olhada lá e depois você volta para cá. Mas aqui o que você precisa ter um olhar mais atento é no tempo de liquidez do CDB. Liquidez é quando você pode resgatar o seu dinheiro de volta. Vou te dar um exemplo, veja aí na sua tela. Esse aqui é um exemplo de um CDB dentro da corretora Nuinvest, emitido por esse banco que eu não conheço, que chama Digimais. Veja que a rentabilidade é fixa, portanto ela nunca mudará no decorrer dessa aplicação, que são 1.792 dias. Esses 1.792 dias serão a quantidade de dias que a sua aplicação, seu investimento ficará congelado. Então até o final desse período você não consegue resgatar o seu dinheiro. E nessa aplicação específica você pagará 15% de juros sobre o rendimento. Nossa, Anderson, vai render 13% e vou pagar 15%? Relaxa, é 15% sobre os 13%.
e não sobre o que você colocou lá. No vídeo sobre Tesouro Direto eu falei bem como funciona essa parte de imposto, mas basicamente é igual essa tabela que vai aparecer aqui para você. E uma outra coisa que algumas pessoas já devem ter percebido é que dentro de CDB o investimento mínimo é um pouco mais elevado que no Tesouro Direto. Essa aplicação mesmo que eu acabei de mostrar para vocês cobra um pouco mais de R$1.000. E é bem comum você encontrar aplicações de no mínimo R$3.000 ou R$5.000. Então é mais comum as pessoas partirem para os CDBs quando elas querem um pouco mais de remuneração que no Tesouro Direto. Mas em contrapartida, ela terá esse dinheiro congelado e não poderá resgatar até a data do vencimento do título. Temos um título que é praticamente igual ao CDB, que é a letra de crédito. Letra de crédito e CDB são a mesma coisa, só que o que muda é que o órgão emissor é outro. Então, CDB é emitido por um banco, letra de crédito é emitido por uma financeira. Essa é a única diferença. Quanto àqueles bancos digitais, tipo Nubank da vida, que remuneram a sua conta corrente. Essas contas que remuneram para você deixar dinheiro lá parado, geralmente pegam seu dinheiro e investem ali numa compromissada. Compromissada é tipo um CDB, só que é lastreado em um título público. E isso é muito bom, porque se o banco, por exemplo, quebrar, aquele dinheiro vai continuar no seu nome. O banco não consegue pegar aquele dinheiro sem que tenha a sua permissão. E para mim é uma segurança até um pouco maior do que a do FGC. Olha aí mais uma sigla aparecendo. O FGC, Fundo Garantidor de Crédito, ele vem para garantir que aquela dívida que o banco tem será quitada. E ele paga até R$250.000 por CPF e por instituição. Isso na teoria. Lembrando que o FGC é exclusivo de títulos bancários. Isso não existe para Tesouro Direto ou debêntures ou qualquer outra coisa do tipo. Agora você reparou que eu falei que o FGC cobre até R$250.000, mas isso é na teoria. Então tem uma espécie de pegadinha aqui no meio que as pessoas às vezes não contam. Diferente de um seguro, por exemplo, de carro, o FGC, quando ocorre alguma coisa, não tem obrigatoriedade de te devolver o dinheiro, que no caso do seguro de carro, você abre um sinistro e obrigatoriamente a seguradora vai ter que te devolver aquele dinheiro. Então é importante você não ir com uma fé cega nesses investimentos bancários pensando que está coberto 100% pelo FGC, porque o FGC só é obrigado a te devolver o dinheiro na medida da disponibilidade que ele tem, e pouca gente sabe disso. E de quanto que é essa disponibilidade? Mais ou menos uns 2,5% do que ele garante, mas isso é ou não suficiente? Se é ou não suficiente, isso vai depender do nosso momento econômico. Então digamos que um banco quebre por ano, que é a real estatística aqui no Brasil. A média é que um banco quebre por ano. Se a gente estiver dentro dessa estatística, o dinheiro é mais que suficiente para a devolução daquelas pessoas que investiram naquele banco que quebrou. Agora, se estiver havendo uma crise no setor financeiro ou uma crise, por exemplo, imobiliária, igual a de 2008 nos Estados Unidos, que inclusive o FGC deles não conseguiu restituir os credores, aí FGC nenhum vai conseguir reaver sua grana. Fica sempre de olho em prazos muito longos, que a gente está sempre em uma eleição de tudo revirar no Brasil, e também faça uma análise de crédito sobre aquele banco que você quer investir. Dentro da categoria de banco, ainda temos as LCI e as LCA, que são muito parecidas, então vou colocar tudo no mesmo barco aqui. Ambas são letras de crédito, mas uma imobiliária e outra do agronegócio. E a diferença disso aqui para um CDB é que o banco obrigatoriamente, quando você compra uma LCI ou uma LCA, terá de emprestar esse dinheiro, no caso da LCI, para o setor imobiliário, no caso da LCA, para o setor do agronegócio. E como esses setores são setores que estimulam a nossa economia, o governo decidiu não cobrar imposto de renda sobre esses investimentos. Então essa é uma das grandes vantagens em investir numa LCI ou numa LCA. Você não paga o imposto de renda. E recentemente surgiu também dentro do setor bancário uma nova modalidade de investimento que é chamada de LIG, Letra Imobiliária Garantida, que é muito parecido com uma LCI, só que não tem a garantia do FGC aqui dentro desse investimento. Ao investir em LIG, assim como no LCI, o banco também precisará emprestar esse dinheiro ao setor imobiliário. E a garantia aqui da LIG, como não é a do FGC, será do próprio imóvel que o banco está emprestando aquele dinheiro. Então
Então, se for um imóvel de baixo risco, digamos assim, talvez seja até mais viável que uma LCI, porque aqui você vai estar emprestando dinheiro e a recompensa, caso você não receba o dinheiro de volta, seria o próprio imóvel. Mas pensando em uma crise sistêmica, a garantia é muito mais certa do que a do FGC. Bom, a gente precisa analisar caso a caso desses empréstimos, que o imóvel, por exemplo, pode estar sendo ocupado. Então, de novo, sempre olhe aonde você está investindo e o que será feito com aquele dinheiro. Agora vamos para a última categoria de investimentos dentro dos títulos bancários, que é até um pouco polêmica, é o COI. O COI, Certificado de Operação Estruturada, é um pacotão de coisas. Isso significa que você vai se expor a várias aplicações dentro de um único investimento. E parece de fato bem legal porque você está diversificando o seu portfólio de uma única forma. Uma das primeiras coisas que você precisa saber é que, apesar de ser um produto bancário, o COI não é coberto pelo FGC. Mesmo que para o banco funcione como um CDB. Ele vai pegar seu dinheiro e vai emprestar a juros, basicamente. E os COIs precisam ser analisados caso a caso, porque, como eu disse, é um pacotão de coisa. Então, dentro de um COI você pode ter, sei lá, dólar, opção binária e bolsa. E se você não entende esses termos, não tem problema nenhum. Mas são coisas extremamente arriscadas, mas você está diversificando. Outro COI pode ter também dólar e moedas de países emergentes e bolsas de outros lugares que não sejam dos Estados Unidos. Então, há uma diversificação bem grande de um COI para o outro. Como o COI costuma ser oferecido por bancos muito grandes e é difícil você encontrar até dentro de alguma corretora, ele vem em um pacote fechado de algumas coisas, inclusive produtos ruins daquele banco que está te oferecendo o COI. Óbvio, isso não é uma regra, não é sempre que isso vai acontecer, mas é o que acontece na maioria das vezes. Fora que, para viabilizar isso, os bancos precisam cobrar taxas exorbitantes. Essas taxas reduziriam muito se você simplesmente copiasse aquela carteira do COI que você está investindo. E na maioria das vezes, esses bancos grandes oferecem coisas ruins. É tipo uma caixa de bombom. Sempre tem aquele bombom que você não gosta, que está ali no meio. Os bancos geralmente oferecem esses COIs com uma coisa ou outra ruim, que é para bater meta mesmo. De novo, nem sempre vai ser assim dentro de um COI, mas você precisa sempre prestar bastante atenção antes de investir em um desses COIs. Mas, você ficou com alguma dúvida com relação a tudo isso que eu falei aqui? Deixa aqui nos comentários que eu vou sempre respondendo na medida do possível. Se você tem sugestões de novos vídeos, também deixa aqui no comentário, porque isso sempre agrega valor ao canal. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.